Todas as quintas-feiras, o ouvinte da CBN conhece mais sobre a cidade de Campinas. Quem conversa com a gente é o professor e historiador Sidney Rocha. Sidney, boa tarde, bem-vindo mais uma vez, sempre uma honra tê-lo aqui no estúdio CBN. Boa tarde, Marco, boa tarde, Tayla, uma satisfação muito grande, muito bom estar aqui com vocês e mais uma vez obrigado pela oportunidade de compartilhar sobre a história da cidade. Nós que agradecemos e hoje vamos falar de um lugar que fica no coração da cidade, que é um cartão postal da cidade, mas que tem muita e muita história, que é a Catedral Metropolitana de Campinas. Primeira pergunta que eu te faço, não sei se ela é fácil de responder, poderia ser. Quando foi fundada a catedral? Quando ela foi construída? Quando ela ficou pronta? Então, cara, a catedral, ela tem uma história de construção que é uma coisa tremenda. Quando ela começou a ser construída, a pedra fundamental foi lançada em 1807. Imagina isso. A construção dessa catedral viu a independência do Brasil, Dom Pedro I indo embora, Dom Pedro II se ascendendo ao trono, uma guerra que teve aqui em Campinas, a Guerra do Paraguai, quase chegou na proclamação da República, ela só foi inaugurada em 1883. Ou seja, vamos fazer a conta rapidinho aqui, que matemática não é meu forte. De 1808 para 1883 foram 70 e... Eu errei a conta, anos, né? 75? Se não me fala, 1807 a 1883, da lançamento da pedra fundamental até a inauguração, 76 anos. 76 anos. 76 anos. É um pouquinho de tempo, né? Nossa. E qual a curiosidade dessa construção, Sidney? Porque se a gente está falando do início do século XIX, terminando no fim do século XIX, tudo hoje, no século XXI, a gente tem tecnologias diferentes para construção. E naquela época, então, como é que foi feito, né? O projeto foi mudando, era feita de barro, como muitas moradias do século XIX. Como é que foi esse processo? Então, vocês já subiram lá? Você já subiu lá, Marco, tá? Elas já foram até lá em cima? Já tiveram essa oportunidade? Não tive ainda a infelizmente oportunidade, não. viu? Na hora que vocês tiverem a oportunidade de participar de um passeio guiado, que de vez em quando a catedral faz, cara, não perca a oportunidade, é lindo. Lá de cima você enxerga a cidade inteira, e aí você fica imaginando que as casas mais altas da cidade tinham 2 andares, né? Então lá era o prédio mais imponente, era o lugar mais icônico da cidade. Tem fotografias antigas que a gente vê lá do Cambuí, e aí na fotografia embaixo vem escrito assim: ao fundo se vê a torre da catedral do Cambuí. Você enxergava a torre da catedral com tranquilidade, hoje não dá mais, né? Eu subi lá esses dias com os meus alunos do 6º ano. Cara, a parede, ela dá, se colocar 3 Sidneys de lado assim, dá 3 Sidneys de parede, de grossa que é feita realmente de barro. Olha, e muito legal, desculpa, Tayla, te cortar, a gente te chama de Sidney, mas você é Sidney, então. Eu acho que não, sei lá, tanto faz. Então tá bom. Tô tão acostumado com Sidney. É coisa de quem é chamado de Marcos, muitas vezes, por isso que eu tô perguntando. Você é Marco, né? Eu sou um só, Professor, e falando da Catedral Metropolitana, né? Porque esse local foi escolhido, aliás, para construção na época, né? Hoje fica no coração da região central e na época ele marcava o ponto ali inicial também de nascimento, né, da cidade de Campinas, antes ainda de ser a cidade de Campinas. Como é que foi essa questão da escolha do local para construção? Campinas mesmo, passa a ser Campinas a partir de fevereiro de 1842. Naquela época, Campinas ainda era a Vila de São Carlos. Sabe por que Campinas se chamava Vila de São Carlos? Eu não sei, ninguém sabe. A gente tem algumas suposições, algumas ideias, mas ninguém sabe o porquê que se chamou Vila de São Carlos durante esse tempo. Na então Vila de São Carlos, que foi fundada em 1797, construiu-se essa catedral como a Campinas era a princesa do Oeste, era a cidade mais rica da região Oeste, era um império do café aqui em Campinas. Então, na época Império do Açúcar, depois Império do Café, então queriam uma igreja que fosse um marco importantíssimo para a cidade. Verificaram vários terrenos na cidade de Campinas, esse não foi o único terreno que foi cotado para isso.
Tinha um bosque ali, derrubaram o bosque, um dos últimos bosques na cidade de Campinas, onde tinham animais ainda passando por ali, urbanizaram essa área para fazer a catedral. A escolha do terreno foi muito questionada, porque o terreno era, como se chama isso, meu Deus, tinha muito barro no terreno. Então, era uma camada de barro muito profunda, e a razão disso, a fachada da frente na catedral, ela caiu e matou os operários que estavam lá. E depois ela caiu ainda uma segunda vez, deu um processo danado na época, foi para a Justiça, foi para a Câmara de Vereadores, foi para o jornal, deu discussão, e aí apontou-se que a causa seria o terreno, que era muito argiloso, que não tinha muita segurança no terreno. Então, tem essa questão também que atrasou a construção da catedral, por causa da escolha do terreno, que chegou a ser questionada na época. E isso ainda não tinha a ver, né? Porque, por exemplo, hoje nós temos o Largo do Rosário, onde foi demolida a Igreja do Rosário, né? Para ampliação de avenida, né? Naquela época nem se pensava em fazer avenida ainda, né? A catedral, quando ela foi construída, o que se pensava, o povo que era muito católico, o povo que era extremamente católico. E uma cidade muito conservadora, muito apegada ao catolicismo, então queria se fazer uma igreja que fosse grande à altura dos recursos da cidade. Mas o sonho foi tão ousado que faltou dinheiro. A Câmara Municipal, não existia prefeitura, quem gerenciava isso era a Câmara Municipal. A Câmara Municipal criou uma diretoria específica para tratar da construção da catedral. E o dinheiro acabava. Então, de repente, entrava assim 10 contos de réis. Meu Deus, vamos fazer um monte de coisa. O dinheiro acabava. Aí entrou 13 contos de réis, acabou o dinheiro também. Colocaram um imposto específico para os produtores de café, só para a construção da catedral, o dinheiro não deu também. Gastaram muito, rios de dinheiro ali para construir a catedral. Uma das razões de ter demorado tanto para construir foi a falta de dinheiro. Professor, e aí a partir do momento da construção da catedral, a cidade em si, ela foi crescendo justamente ao redor dela, né? Ali na frente da catedral, onde tem uma loja hoje de frango frito, ali tinha a casa onde morou a mãe do Joaquim Egídio, a Viscondessa de Campinas. Princesa Isabel ficou hospedada naquela casa. Olha. Bem de frente, onde tem uma loja na esquina com Francisco Glicério, ali também foi a casa de uma personalidade grande, o grande fazendeiro de Campinas, morou ali naquela esquina também. Então, aquele espaço realmente foi valorizando e muito a partir dali, a partir disso. E quem foi o primeiro bispo lá da Catedral de Campinas, Sidney? Olha, na frente da catedral tem uma estátua de um padre abençoando algumas crianças, essas crianças com livros nas mãos e tal. Ali a gente vê a imagem do Dom João Neri. O Dom João Neri, ele era padre aqui em Campinas. O cara pensa num cara brabo, assim, um cara que vale muito a pena, um cara que a gente tem que passar em frente à estátua dele e falar: meu amigo, eu respeito a sua memória. Ele era padre em Campinas na época da febre amarela. A febre amarela matava as pessoas com requintes de crueldade. Pega a Covid-19, que maltratou tanta gente, multiplica por 1000. Você vai ter uma vaga ideia do que foi a febre amarela. Corpos eram empilhados nas ruas, as pessoas sofreram muito para morrer. O padre João Neri, ele cuidava das pessoas doentes, dava extrema-unção, pegava as crianças órfãs e levava para casa, montou um orfanato. E aí ele ficou doente de febre amarela também, foi para Sumaré, que na época era um bairro de Campinas, se tratou lá, ficou bom e voltou para cá para continuar ajudando as pessoas na época da febre amarela. Depois ele foi consagrado bispo em outro estado e voltou para cá em 1908, quando Campinas se tornou uma diocese. Daí então o primeiro bispo foi o Dom João Neri. Professor, o prédio da catedral, ele foi passando por mudanças, né, ao longo do tempo. O senhor citou até que a fachada, ela foi refeita, houve um problema ali, né? A gente tem aqui uma mensagem do nosso ouvinte, Edson Antunes, que participa pelo WhatsApp. Ele conta que o pai dele dizia que os sinos da catedral não podiam ser badalados porque estremecia toda a estrutura ali, tinha um risco de desabamento, né? De fato, isso houve também, né? Ali na catedral, houve problemas também em relação a essa estrutura que foi já modificada. A última grande reforma que a catedral passou foi em 1923. Se a gente olhar de frente para a catedral, na parte de cima, ali, acima da porta principal, tem 4 datas. Tem a data da fundação, a data da reforma, a data que foi colocada a pedra inaugural e a data de consagração ao santo de devoção da catedral, a Senhora da Conceição. Então, a última grande reforma é de 1923. O que eu tenho de notícia sobre o sino
é que tinha uma grande discussão na cidade que o sino estava atrapalhando a hora de almoço das pessoas. Aí tocava o sino e aí as pessoas estavam começando a ficar chateadas, porque, caramba, toca o sino, morreu alguém, toca o sino, pegou fogo em tal lugar, toca o sino. E aí começaram a regular, parece coisa de... Cria um alarde, né? Então, aí começaram a discutir a importância das badaladas. Meu Deus do céu. Começaram a discutir quantas badaladas podia dar o sino, em quais horários poderia tocar o sino. Teve um grande problema com o sino. Esse problema específico da torre não suportar o peso do sino, o que eu tenho de conhecimento é que isso aconteceu na Igreja do Carmo. Tanto é que o sino que deveria estar na Igreja do Carmo, que na época não era a Igreja do Carmo ainda, era a matriz velha, tiraram da Igreja do Carmo e levaram para a Catedral porque a torre da Igreja do Carmo não suportou o sino. Olha só. Bom, a gente tem muito para falar, a gente pode retomar o assunto da catedral nos próximos programas, não falamos do órgão, por exemplo, mas infelizmente o nosso tempo tá muito em cima da hora, mas eu quero agradecer não só aos ouvintes, mas principalmente ao Sidney Rocha, professor, historiador, trazendo a história aí desse cartão postal de Campinas, que é a Catedral Metropolitana, e que hoje, né, foi sepultado o arcebispo emérito Dom Gilberto. Muito obrigado pela participação com a gente, Sidney. Grande abraço, até quinta-feira que vem. Obrigado pela oportunidade, até logo. Até logo, um abraço, professor. Agora 3h50.